E este domingo, dia 11 de outubro de 2020, nós estamos comemorando o 6º aniversário aqui da igreja de Montargil. Nossa, que bênção! É uma bênção. Chegou o dia da festa. Chegou o dia da festa. Haverá um culto novo, culto lá no céu, quando meu Jesus voltar. Eu vou encontrar-te lá no céu, quando meu Jesus voltar. Tais glórias nunca vi. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Eu sou o missionário Eberson Davi. E eu sou a missionária Madalena Davi. E juntamente com as nossas filhas Beatriz e Isabela, que fizeram 12 anos essa semana, dia 7. Ô, glória. Nós estamos aqui como uma família missionária em Montargil, Portugal, levando o Cordeiro para as nações. E Portugal. Para Portugal. E convidamos a você a cultuar o Senhor conosco neste domingo. E gostaríamos de ler o versículo inicial. Conforme este mês estamos tendo esse tema, observando a palavra de Deus, e nós vamos ler o Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Viu? Já até decorou. Então, que você possa valorizar a palavra do Senhor, possa ter a lâmpada do Senhor na sua frente, né, iluminando os seus caminhos. A lâmpada do Senhor é a palavra do Senhor em nossas vidas. E nesse domingo nós estaremos ouvindo uma breve palavra do nosso amigo, irmão, pastor Paulo Ronaldo, lá de Anápolis. Amém! Os irmãos de Anápolis aí, pastor, amém, bênção. Deus abençoe vocês todos aí, nosso amado pastor Paulo Ronaldo. Estaremos ouvindo também mais um louvor da família Biscaia, João Pedro Biscaia, Pedro, Janine, esposa e filhos, uma família abençoada que tem nos ajudado muito aqui na nossa igreja em Montargil e Pão de Açor, né? Família de Deus. E que você possa orar por esse projeto missionário e pela igreja de Montargil. Aqui nós somos apenas 0,1% de cristãos evangélicos. Então nós vamos orar. Amém? Vamos lá? Então vamos estar orando. Amado Deus, Pai querido, nós queremos, Senhor, te agradecer, meu Deus, mais uma vez por essa manhã de domingo em que estamos aqui para engrandecer e para adorar o Teu nome. Ó Deus, nós somos gratos a Ti pela semana que o Senhor nos deu. Nós Te louvamos porque também neste domingo estamos agradecendo a Deus por 6 anos, né, de aniversário em que o Senhor tem abençoado esta igreja aqui em Montargil. Abençoado aos pastores que aqui passaram, o pastor João Narciso, o pastor Daniel, e hoje estamos aqui, ó Deus, para dar continuidade a esse projeto que surgiu no seu coração primeiro, no coração do nosso amado Deus. Pai, nós viemos te pedir, abençoe a todos os louvores, a palavra, os testemunhos deste culto, abençoe também aqueles irmãos e amigos e todas as famílias que estão do outro lado assistindo este culto. Nós te glorificamos e te bendizemos porque o Senhor tem sido fiel para conosco. Muito obrigada, Pai. Amém.
será para aqueles que te aceitarem já. Toda língua confessará tu és Deus, todo joelho se dobrará, e o maior tesouro será para aqueles que te aceitarem já. Será tu és Deus, todo joelho se dobrará, e o maior tesouro será para aqueles que te aceitarem já. Toda língua confessará tu és Deus, todo joelho se dobrará, e o maior tesouro será para aqueles que te aceitarem já. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Possamos sentir esta certeza que o nosso Deus nunca falha. Ele nunca falha e Ele é soberano. Meus amados irmãos da amada igreja em Montargil, Portugal, quem vos fala é o pastor Paulo Ronaldo, de Anápolis, Goiás, no Brasil.
Louvado seja Deus pela vida dos irmãos, do missionário Eberson, missionária Madalena, suas filhas, que estão incumbidos desta missão maravilhosa em Portugal. Saudação a todos. Eu quero compartilhar com os amados irmãos uma palavra do Senhor para o fortalecimento dos corações dos amados, que está em Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24, que diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Coisa maravilhosa é saber que Deus, queridos, tem contemplado o seu esforço, o seu trabalho, e certamente Ele vai te recompensar, né? Quando se fala em recompensa, irmãos, se nós tivéssemos somente a salvação, que é a maior dádiva de Deus, já é maravilhosa, né, para nós. Imagina que Deus tem muito mais, como a palavra de Deus fala em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Paulo escrevendo, diz: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado àqueles que o amam. E também em Romanos, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 2, versículo 3, diz que Deus recompensará a cada um segundo as suas obras. Coisas maravilhosas que Deus tem preparado para cada um de nós que amamos a Ele. Então, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê força para que você continue trabalhando, se esforçando para estar presente na comunhão da igreja, no partir do pão, nas orações. Então, queridos, eu deixo essa palavra para os irmãos e digo: irmãos, lembre-se sempre, Deus tem um propósito para a sua dor, Deus tem uma razão para a sua luta e uma recompensa para a tua fidelidade. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém. O corinho deste mês fala: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, as minhas vestes lavei no sangue, lavei. Ou seja, porque aceitamos o Senhor Jesus e fomos lavados pelo seu sangue. E as tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti. Não oferecemos só a Deus as nossas ofertas materiais, mas devemos lhe oferecer o nosso coração, a nossa vida, tudo aquilo que nós fazemos desde que acordamos de manhã.
oração. Meus dons e talentos são para te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra me completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Que o Senhor brilhe em nós. Então eu convido a amada igreja para abrir as vossas Bíblias, Salmo 119, versículo 8, 9 e 10. E eu vou ler na minha versão, e a minha versão diz assim: observai, melhor, vamos ler o 7 também. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Versículo 9 agora, 119, versículo 9. Com que purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. E no versículo 10, com todo o meu coração busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. E ainda o versículo 11, para a gente encerrar a leitura. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Amém e amém. Esse versículo foi cantado aqui agora há pouco, né? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Para não pecar contra quem? Contra o Senhor. Então, mais um versículo que nós vamos, mais uma palavra que nós vamos aprender sobre enchermos o coração da palavra de Deus. Mas só que esse texto, né, o Salmo 119, ele é um salmo interessantíssimo, né? Além dele ser o maior salmo da Bíblia, além dele ser o maior capítulo da Bíblia, né? A Bíblia nós temos 66 livros, e desses 66 livros, esse livro é o maior, melhor, esse capítulo é o maior, né? Ele tem 72, se eu não me engano, 72 versículos, não tem mais, 176 versículos, tem 176 versículos. E ele é o maior capítulo de toda a Bíblia, né? De Gênesis a Apocalipse, ele é o maior capítulo. E além disso, ele tem uma característica interessante, porque ele divide em 22 subtextos, ou seja, são 176 versículos divididos em grupos de 8. E esses grupos de 8, eu achei interessantíssimo isso. E são textos, e ele monta um acróstico, ou seja, o que significa isso? Um acróstico. É um alfabeto de A a Z, né? No nosso caso aqui de A a Z, só que um alfabeto hebraico, né? Ou seja, de A a Z, como se nós estivéssemos falando hebraico, de A a Z hebraico. Então, esses grupos de 1 a 22, ou seja, esses 22 grupos de 8 versículos é o alfabeto hebraico, de A a Z. Interessante. Eu sei que o pastor, ele pode dar muito melhor essa aula do que eu, né, pastor? Mas é muito interessante como o Senhor é perfeito. E de A a Z, né, eu não sei pronunciar as letras em hebraico, mas de Alephet a Tal, ou seja, de A a Z no hebraico, esses 8 versículos vão se agrupando, e todos esses versículos, esses grupos de 8 versículos, 22 ao todo, ele monta o alfabeto hebraico. E durante a leitura desses
22 subtextos, nós vamos aprendendo sobre a palavra de Deus. E é por isso que o Salmo 119 ele é maravilhoso, porque ele fala sobre a palavra. E é essencialmente o maior capítulo da Bíblia e o maior texto que fala exatamente sobre a palavra, como esconder a palavra no nosso coração. E dentre esses 22 subtextos, ele vai falar sobre a palavra como lei, como testemunhos, como preceitos, como estatutos, como mandamentos, como juízo, como palavra e como ordenações. Então são 176 versículos de A a Z no alfabeto hebraico falando sobre a palavra, né? Esse salmo ele não é definido exatamente o autor, se foi Davi ou foi Esdras, aí fica nessa dúvida entre Davi e Esdras, né? Mas independente de quem foi, é um salmo maravilhoso que declara a importância da palavra e a importância de se meditar na palavra e de caminhar na palavra. E por que nós estamos falando sobre palavra, né? Esse mês de outubro, por quê? Né? Por quê? Porque é um mês que nós comemoraremos a Reforma Protestante, né? E é muito orgulho para nós, para mim, para minha família, estarmos comemorando esse mês, o mês da palavra, o mês da Reforma Protestante aqui em Portugal, pertinho de onde aconteceu a reforma, né, pastor? Mas é um motivo de muito orgulho nós estarmos aqui, né, comemorando o mês da palavra, o mês onde cristãos do mundo inteiro, evangélicos, protestantes do mundo inteiro comemoram a Reforma Protestante, que não foi somente uma reforma de uma igreja, né? Muitos falam, foi a reforma da Igreja Católica, né? E muitos ainda falam isso, mas não foi simplesmente uma reforma de apenas uma igreja, foi uma revolução cultural, né? O Manel está concordando comigo ali, foi uma revolução cultural, foi uma revolução de cosmovisão. De 1517 para trás, o mundo pensava de uma forma, de 1517 para frente, o mundo passou a pensar de outra forma, né? E nós aqui em Portugal, nós temos uma particularidade aqui na Península Ibérica, né? Aqui Portugal e Espanha. Nós somos um dos poucos países aqui hoje, Europa, que não viveu as grandes reformas que foram feitas na Reforma Protestante há 500 anos atrás. Porque nós aqui estávamos muito preocupados ainda em conquistar a terra, né? E amém por isso, né? Deus aprove todas as coisas. Mas Portugal e Espanha não tiveram o prazer de compartilhar todos os benefícios que a reforma trouxe nos países mais a leste, né? Então, é um desafio enorme para nós, evangélicos cristãos, portugueses, né? Luso-brasileiros aí, né? Pregarmos a palavra de Deus num país que, infelizmente, não viveu grandes atuações da reforma. E é um desafio. Então, nós estamos ainda em reforma. Amém, igreja? Então, é um mês que nós vamos falar muito isso aqui. Um mês que nós estamos ainda reformando o cristianismo verdadeiro. Ou seja, trazendo à tona aquilo que o Senhor pregou há 2000 anos atrás. Então, esse Salmo 119 é um salmo que fala sobre a palavra. Então, para nós comemorarmos a Reforma Protestante, nada melhor do que lermos, iniciarmos com um salmo que fala tanto sobre a palavra. E voltando nos versículos que nós lemos, lá no versículo 7, o salmista diz: louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Então, quando a igreja, quando os cristãos, quando nós aprendemos a santa palavra, compreendemos a verdadeira mensagem que vem dos céus através da palavra, porque quando nós abrimos a palavra, nós não estamos apenas lendo um livro, nós estamos lendo mandamento do Senhor, escrito direto no trono de Deus. Então não é apenas um livro qualquer. Quando nós vamos na biblioteca, pegamos um livro qualquer e lemos. Não. A Bíblia, ele é um livro espiritual.
E eu costumo falar muito isso. A Bíblia é um livro espiritual. Ela não é um livro para que nós interpretemos da nossa forma. Ou seja, da nossa... eu estou vivendo assim, então ela tem que se encaixar à minha maneira de reviver. Não é um livro de livre interpretação. A interpretação, ela tem que vir do Espírito Santo. Amém? Então, quando você estiver lendo a palavra, peça ao Espírito Santo de Deus para te dar a compreensão daquele texto. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te dar. Porque a palavra de Deus, ele é o único livro. Nós temos o privilégio de ter o único livro do mundo onde nós lemos com o autor do nosso lado. Amém? É como se quem gosta de ler Augusto Cury estivesse lendo com Augusto Cury do lado. Aí perguntasse, vem cá, o que você quis falar aqui, meu irmão? O que você quis falar aqui? É como se você estivesse lendo o Augusto Cury com o Augusto Cury do lado. A Bíblia é assim. É como se você estivesse lendo com o autor do seu lado, que é o Espírito Santo, que é quem inspirou tantos homens para poder escrever essas palavras. E lá no versículo 7, voltando no versículo 7, louvar-te-ei com retidão de coração. Então, o salmista, ele vai louvar ao Senhor de coração, como nós louvamos aqui, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, né? A sua palavra escondi. Nós vamos cantar com retidão, nós vamos cantar e louvar a Deus com todo o nosso coração, quando nós tivermos aprendido verdadeiramente a palavra. É o que esse versículo está falando agora aqui conosco. Quando nós compreendermos o verdadeiro mistério daquilo que nós lemos na palavra, quando nós tivermos a santa revelação daquilo que o Espírito Santo quer nos dizer, nós vamos começar a louvarmos ainda de maneira mais reta, de maneira mais sincera, de maneira mais sublime. E o Senhor vai receber dos altos céus ainda mais os nossos louvores entoados. E no versículo 8, eu observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente, né? Então esse é o nosso tema, observando a palavra. Observando a palavra de Deus. Observando, ou seja, lendo, meditando, orando em cima dela, né, e dia após dia, meditando na palavra, naquilo que nós lemos, naquilo que nós ouvimos ao domingo pela tarde, nós vamos observar o decorrer da nossa semana inteira. Então, observar a palavra de Deus é isso. Não apenas você estar lá com sono, leu aquele versículo do dia e foi para a cama. Não. Observar a palavra de Deus é você meditar, você ler, você orar a Deus, você perguntar ao autor que está do seu lado, o que o Senhor quer falar comigo através desse versículo? O que o Senhor quer falar comigo através desse salmo? O que o Senhor quer falar comigo através desse texto? E um detalhe muito importante para nós observarmos aqui. Nós precisamos entender o texto, o versículo dentro do seu contexto. Amém? Então, dizia no Brasil, né? Texto sem contexto é pretexto para heresia, né? Se fala muito isso lá. Então, nós precisamos ler o texto dentro do seu contexto. Amém? Versículo 9. Com o que purificará o jovem o seu caminho? Está perguntando. Então, o salmista aqui, ele faz uma pergunta e logo depois ele dá a resposta. É uma técnica literária que é muito usada aqui nos salmos, né? Com que purificará o jovem o seu caminho? Então, aqui vai para o jovem, vai para os nossos miúdos aqui, os nossos malta, né? Com que purificará o jovem o seu caminho? Então a palavra de Deus não é somente para nós anciãos, para eu que já estou perdendo as telhas aqui em cima. Não, a palavra de Deus é para todos nós, jovens, miúdos, criança. Eu costumo falar que falou-se por muitos anos que as crianças são a igreja do amanhã. Falou-se por muitos anos isso. Lá no Brasil falava-se muito isso. Eu cresci, eu fui jovem na minha igreja ouvindo isso. As crianças são a igreja do amanhã. Só que, infelizmente, essa frase ela estava incorreta, né? Esse pensamento ele está incorreto. Por quê? As crianças, vocês aqui, não são a igreja do amanhã. Vocês são a igreja do hoje.
Vocês são, juntamente conosco, mais velhos da igreja do hoje, a igreja que está marchando agora. Vocês são a continuidade daquilo que nós somos, e vocês são a igreja do hoje. Vocês viram aqui, amados irmãos, amada igreja, o nosso ministério de louvor são feitos pelos jovens, amém? Que nem são tão jovens, são crianças ainda, né? Então a igreja é composta por elas, é composta pelo Francisco, que não veio, que vai vir no próximo culto, é composto por cada um de vocês, né? Então vocês são a igreja do hoje, amém, igreja? Adora aí, amém, Dora? Amém. Então, e o salmista faz essa pergunta para vocês mais jovens, né? E lá no versículo 9, com que purificará o jovem o seu caminho? E ele responde, observando, né? Observando, conforme a tua palavra. Observando-o, ou seja, observando o caminho conforme a tua palavra. Por onde nós caminharmos, observando a tua palavra. Na escola, observando a tua palavra. Indo jogar bola, observando a tua palavra. Brincando na internet, observando a tua palavra. E quantos hoje, né, têm os seus cabelos branquinhos, né, já estão virando a curva aí, e sofre efeitos de não ter observado a palavra na idade mais jovem. Graças a Deus, hoje eu posso testemunhar que hoje eu colho frutos de observar a palavra lá quando eu tinha meus 15 anos. E lá quando eu tinha os meus 20 anos, eu tive os meus 21, 22 e até hoje aos 40 anos. Eu colho frutos de ter observado a palavra. Então, jovem, observe a palavra, mas você também, ancião, continue observando a palavra. É uma palavra que serve para nós todos. O salmista está enfatizando aqui o jovem para dizer que a palavra de Deus não é somente para os velhos, mas para vocês também, e principalmente para vocês, para que quando vocês estiverem lá na frente, vocês também possam falar como eu observei a palavra, amém? E finalizando, caminhando para finalizar, porque daqui a pouco nós estamos à ceia. Com todo o meu coração te busquei, não me deixe desviar dos teus mandamentos. Está aqui de novo, coração, com todo o teu coração, busca o Senhor, busca a palavra do Senhor. E fechando, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, amados, que nós possamos esconder a palavra do Senhor dentro do nosso coração, né? Nós já passamos esse mês de setembro todo guardando o coração, guardando, limpando, tirando aquilo que não precisa estar lá dentro e colocando aquilo que precisa estar. E agora que nós possamos esconder a palavra do Senhor dentro dele, porque o nosso coração hoje, graças a Deus, ele já se encontra limpo, né? E se não se encontra limpo ainda, que você possa pedir ao Senhor para limpar o seu coração, para que você possa esconder a palavra do Senhor dentro dele. E assim nós encerramos mais um culto aqui da igreja de Montargil, comemoramos o 6º aniversário. Que o Senhor lhe abençoe. E se você for aqui da vila de Montargil ou da nossa região aqui de Pão de Açúcar, que você possa estar conosco. Nós temos, por enquanto, ainda 2 cultos. Um às 5 horas da tarde e o outro às 18h15. Seja convidado desde já para estar conosco aqui. E que o Senhor o abençoe e tenha uma excelente semana, em nome de Jesus.